Olá, eu sou Jéssica Nascimento e estamos começando O Assunto é Gestão, um programa que apresenta as ações das pessoas que fazem a Universidade Federal de Roraima, com transmissão ao vivo na Rádio Universitária 95,9 FM e também com transmissão na TV Universitária, canal 2.1, às 11 horas da manhã, nas sextas e de segunda a quinta-feira. Bom, hoje nossa convidada é a professora Elisângela Ramos, que é coordenadora pedagógica do Núcleo de Educação à Distância da UFRR, o nosso NEAD. Ela vai falar sobre o funcionamento do NEAD, a oferta de cursos, os desafios da educação à distância diante das novas diretrizes do MEC para 2025. Professora, seja muito bem-vinda ao nosso estúdio. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada, Jéssica. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É um prazer estarmos aqui nesse espaço para conversarmos também sobre as ações que a universidade tem realizado, sobretudo na educação à distância, que é o núcleo que nós estamos representando aqui nessa manhã. Muito bom. Então, vamos começar explicando, né? O que é o NEAD? Às vezes a gente escuta falar sobre núcleo de educação à distância. Conta para a gente qual é o papel do núcleo dentro da universidade, como ele vem atuando ao longo desses anos na oferta de cursos à distância. Sim, então, o núcleo de educação à distância, ele é um espaço onde a Universidade Federal tem um compromisso de atender às exigências do MEC na oferta da modalidade da educação à distância. Nós sabemos que a nossa educação ela se dá de diferentes modalidades, diferentes etapas e diferentes níveis. Então, atendendo às exigências que o MEC impõe, nós precisamos ofertar essa modalidade de educação à distância, sobretudo considerando as distâncias que nós temos no nosso país. O nosso país ele é um país com dimensões continentais. E nós estamos em uma região, que é a região amazônica, e entendemos as dificuldades de acesso para algumas pessoas que moram longe dos centros e que precisam e têm o direito de fazer a sua formação em nível superior e ter atendido, então, essa necessidade. Então, a universidade, atendendo a essa exigência do MEC, ela, então, impõe, né, a oferta desses cursos à distância e a gente precisa de um espaço onde esses cursos sejam organizados, sejam ofertados. Então, o NEAD surgiu atendendo essa necessidade, e aí nós estamos aí há mais de 15 anos, né, na oferta de cursos de graduação, cursos de aperfeiçoamento, cursos de especialização, para que as pessoas que moram distantes da capital também tenham a oportunidade de fazer a sua formação e não precisem se deslocar, né? Elas moram lá, elas precisam ser atendidas nesse lugar onde elas moram, e aí a universidade vai até essas pessoas por meio da oferta desses cursos à distância. Isso é muito importante porque quando as pessoas precisam se deslocar do local que elas estudam, além do custo, né, que isso precisa para deslocamento, hospedagem, transporte, alimentação, enfim, também pode ocorrer o não retorno, né? Essa pessoa não voltar para a sua comunidade. Então, ela tendo essa oportunidade de estudar no local que ela vive, esse conhecimento vai ser aplicado ali naquela região. Fala para a gente quais são os cursos ofertados pelo NEAD, que também são realizados em parceria com o Sistema Universidade Aberta do Brasil, né? Quais são os cursos disponíveis de graduação, de aperfeiçoamento? Isso. Todos os cursos que são ofertados atualmente pelo NEAD, eles têm a parceria, né, são ofertados diretamente pela UAB, que é a Universidade Aberta do Brasil. Nós estamos nesse processo de conversa, né, com a nossa instituição, para que a universidade assuma realmente esses cursos, mas nós ainda temos essa parceria. Temos a necessidade, por conta de recursos que a gente ainda demanda. Então, em parceria com a UAB, que é a Universidade Aberta do Brasil, nós ofertamos esse curso e também é importante destacar o convênio que a Universidade Federal tem com o Instituto Estadual de Roraima, o IE. Porque nós temos esse convênio na forma de que o IER, por meio dos seus polos, né, que são ofertados nos municípios, a estrutura física que hoje os cursos do NEAD dispõem são em parceria com o IE. Então, são os polos que o Instituto possui nos diferentes municípios de Roraima. Nós hoje estamos presentes nos 15 municípios. Todos os 15 municípios nós temos oferta de cursos pelo NEAD, aqui da Universidade Federal, em parceria também com o IE. Então, hoje o NEAD ele oferta basicamente 4 cursos de graduação.
Nós temos atualmente sendo ofertados os cursos de pedagogia, licenciatura em pedagogia, temos o curso de licenciatura em matemática, licenciatura em geografia e licenciatura em informática. Temos também cursos de especialização. Atualmente, nós temos aí o curso de especialização na educação do campo, que está em andamento. Também já estamos encerrando curso de gestão e coordenação pedagógica. E além dos cursos de aperfeiçoamento, que nós temos alguns cursos que estão em andamento para capacitação de tutores, temos cursos para educação especial, temos curso para educação do campo, enfim. Então, considerando as necessidades que os municípios encaminham para a UNEAD, as demandas que as prefeituras, né, colocam diante daquilo que os professores necessitam, a gente vê a possibilidade e oferta atendendo essa demanda. Então, hoje nós estamos nos 15 municípios, com cursos de graduação, aperfeiçoamento, capacitação e especialização. Uma capilaridade muito boa, né, professora? Em todos os municípios de Roraima, então, né, a UNEAD está atuando justamente em parceria com o IER, que a senhora mencionou, que é o Instituto de Educação do Estado de Roraima, Sim. né? Como funciona essa articulação com o IER, com os polos, né, e qual a importância deles para o sucesso da modalidade EAD aqui em Roraima? Olha, essa parceria é fundamental, sabe, Jéssica? Inclusive, se não fosse essa parceria, eu penso que muitas das nossas ações seriam inviáveis. Por quê? Porque a educação à distância, quando a gente fala em educação à distância, no imaginário popular, a gente pensa assim, é algo que acontece só pela internet, só pela tecnologia, mas ela tem o seu caráter presencial também. A educação à distância, ela precisa de um espaço físico, ela precisa de profissionais, ela precisa de instrumentos, então tem todo um arcabouço por trás para que ela aconteça. E a Universidade Federal sozinha, ela talvez não daria conta. Então, por isso que é tão importante as instituições estarem, né, juntas nesse processo, sendo parceiras nesse processo. Então, hoje, para a gente conseguir realizar as atividades, porque a gente fala em educação à distância, mas nós temos atividades presenciais. É uma exigência, inclusive, do MEC, né? E eu acho que nós vamos conversar um pouquinho mais na frente sobre isso, sobre essas novas exigências que o MEC tem trazido, para que, em meio a essa modalidade, existam também as atividades presenciais. Então, dentro da carga horária de cada disciplina, existe um percentual que o professor precisa estar presente no polo. Então, nós precisamos de um espaço. Esse professor precisa chegar no lugar, os alunos precisam ser recebidos no lugar, eles precisam ter equipamentos, ter instrumentos para que eles possam realizar as atividades. E aí você imagina a dificuldade que nós temos, por exemplo, com a internet. Então, nem todos os alunos, se a gente pensa na capital, imagine no interior, nem todo aluno possui um computador na sua casa, possui uma rede de internet. Então, estável. Estável, principalmente. Então, esse aluno precisa estar em um espaço que ele possa ter essa necessidade atendida. Então, o Instituto Estadual de Roraima, de Educação de Roraima, ele dispõe de polos onde nós temos salas de aula, temos laboratórios de informática e, dependendo da característica de cada curso, temos outros laboratórios. Então, isso é uma exigência que a gente não pode abrir mão para que o aluno tenha esse direito de ter um espaço para realizar suas atividades. Então, quando os professores fazem essa viagem, nós temos um cronograma dentro de cada curso, cada coordenação de curso estabelece um cronograma de viagens, onde os professores vão ao encontro dos alunos naquele período determinado, e estão nesse espaço para dialogar, conversar e realizar suas atividades. Então, sem essa parceria, seria quase que impossível nós realizarmos essas atividades e atender, né, aquilo que a lei realmente exige para que o aluno consiga. Inclusive, as avaliações dentro do calendário é uma exigência também que tem encontros presenciais para realizar as provas. Então, esse aluno precisa de uma sala, precisa de um espaço também para fazer essas atividades. Então, a gente fica muito feliz pelo atendimento que nós temos e, assim, tem sido, esse tempo todo, uma parceria de muito sucesso. A senhora mencionou todo esse arcabouço, toda essa logística que tem por trás da educação à distância. Isso é interessante para desfazer uma noção do senso comum, né, de que a educação à distância ela é fácil, ela pode ser feita de qualquer jeito, mas não, ela tem toda uma responsabilidade e exige todo o acompanhamento que qualquer outro curso precisa ter
junto aos estudantes, né, professora? Perfeitamente. Eu acho ótima essa sua observação, porque é muito importante a gente desmistificar. Inclusive, quando a gente às vezes viaja e visita alguns polos no interior, algumas pessoas falam: eu queria tanto fazer porque é mais fácil, porque eu não preciso, né, estar na universidade o tempo todo. Enfim, a educação à distância ela tem uma característica dentro dos atributos que se espera do aluno, um deles, que é o fundamental, é a autonomia. Então, o aluno da educação à distância, se a gente for pensar um pouquinho, ele tem uma responsabilidade ainda maior que o aluno do curso presencial. Porque, veja bem, quando eu falo que eu sou de um aluno de um curso presencial, eu obrigatoriamente preciso estar, digamos, de segunda a sexta, naquele determinado horário na minha aula. Então, eu tenho essa obrigação e vou estar lá. O aluno da educação à distância, ele precisa ter uma disciplina ainda maior, porque ele também precisa de tempo e espaço. Quando a gente fala em educação à distância, nós não estamos dizendo que a educação não precisa de tempo nem de espaço. Ela precisa, sim. Ele só é diferente. Esse tempo é diferente e esse espaço é diferente. Mas é uma exigência também. Então, esse aluno ele precisa ter um rigor, ele precisa ter uma disciplina, eu penso que é ainda maior que os alunos da educação presencial. Então, esse aluno precisa estabelecer um tempo de estudo, ele precisa estabelecer um horário. A gente sempre fala, olha, gente, na sua casa, a sua sala de aula, você vai delimitar se é um cantinho, uma mesinha que você tenha, se você vai para debaixo de uma árvore. Nós temos fotos muito interessantes que, às vezes, os alunos mandam para a gente. O cantinho de estudo dele é embaixo de uma árvore, mas é o cantinho de estudo dele. Ele estabelece aquela mesa, aquele lugar e o tempo. Ele é diferenciado, mas a gente precisa também, o aluno precisa estabelecer essa rotina. O aluno da educação à distância que não estabelece essa sua rotina, ele fatalmente não vai conseguir dar andamento no seu processo. Então, é preciso desmistificar mesmo isso. A educação à distância ela acontece em tempo e espaço diferentes da educação presencial, mas igualmente importantes. E aí, professora, entre os dias 14 e 18 de julho, agora, o NEAD vai realizar o evento Cenários e Desafios para os Cursos de Educação à Distância após o Marco Regulatório de 2025. Qual é o objetivo desse debate? Que temas principais serão abordados? Então, esse evento, a gente já estava pensando nele há um tempo, porque nós, né, recebemos... Todo o processo de educação à distância foi impactado, né, com alguma regulamentação nova do MEC, e nós começamos a conversar e a discutir e percebemos que sozinhos nós não daríamos conta de fazer essa discussão. Então, pensando em ampliar esse debate, o NEAD, então, propõe esse evento, né, como você já colocou, que vai ser realizado agora, semana que vem, em julho, para estarmos debatendo, né, dialogando sobre as exigências da nova legislação. E como nós estamos, né, meio a um cenário novo, muitas dúvidas, muitos questionamentos surgem e nós precisamos dialogar. Então, nós estamos fazendo uma proposta, trazendo, inclusive, professoras convidadas, que estão, digamos assim, mais inteiradas, né, nessa discussão, para trazer alguns esclarecimentos. Porque até nós estamos também ainda nos apropriando de algumas informações, buscando algumas informações, para que a gente tenha de maneira mais clara, como o próprio título do evento diz, quais são esses impactos, né, diante desse novo cenário, porque são mudanças bem significativas, que nós precisamos estar, então, organizando direitinho, até para repassar melhor para os nossos professores, tutores e alunos e comunidade em geral, sobre essas mudanças que a EAD, que são mudanças bastante importantes, que vão realmente modificar o cenário de uma dimensão bem ampliada para a educação à distância, que agora, inclusive, esse nome, né, até as terminologias já vão sendo ajustadas, porque o MEC agora propõe agora o ensino semipresencial, enfim. Então, todas essas questões, o que muda, o tempo, enfim, quais são as novas características dessa modalidade, então, do ensino à distância. E aí nós estamos, então, realizando esse evento para toda a comunidade acadêmica, para toda a comunidade de uma maneira geral, todas aquelas pessoas que têm interesse, ou que já estão cursando, ou que pretendem cursar, estão convidadas, então, a participar desse nosso evento. Então, sobre a programação, a senhora mencionou aí que vem
especialistas, né, de outras instituições. Como foi pensada essa troca de experiências? Quais pontos devem ser abordados? Perfeito. Esse encontro ele vai ser um encontro híbrido. Nós teremos, então, atividades do dia 14 até o dia 18, dentro da nossa programação. Nos dias 14 e 15, nós teremos atividades presenciais aqui no campus Paricarana, da Universidade Federal, onde estaremos tendo momentos de debates, discussões, né? Nós estamos trazendo 2 professoras da Universidade Federal de Alagoas, a professora Natália e a professora Lilian, que estão bastante inteiradas dessa discussão, porque elas participaram dessa organização dessa nova legislação. Então, a Universidade Federal de Alagoas já tem um histórico bastante consolidado no universo da EAD, então nós estamos trazendo convidadas para que elas possam estar também nos auxiliando nessa discussão. Então, nesses 2 dias, essas 2 professoras estarão. Os encontros eles irão acontecer tanto no dia 14 quanto no dia 15, no Salão Nobre da Reitoria. Para quem não conhece o prédio, você procura lá onde é que fica o prédio da reitoria e lá você encontra o Salão Nobre. O prédio da reitoria fica bem próximo àquele pórtico de entrada pela NH6, que tem o FRR, um pórtico azul. O próximo prédio já é o da reitoria. Isso, fácil localização. Então, nós estaremos lá no dia 14 e no dia 15, fazendo essas discussões, teremos palestras, teremos debates, mesas redondas, com a participação de professores, coordenadores dos cursos, os coordenadores do Núcleo de Educação à Distância e as nossas professoras convidadas. E dos dias 15 até do dia 16 ao dia 18, nós continuamos essa discussão, só que no ambiente virtual. Nós temos a plataforma Moodle, que é a plataforma virtual que nós utilizamos para todas as atividades do NEAD, e todos os inscritos estarão nessa sala virtual também, onde nós continuaremos os debates, as discussões de maneira mais direcionada para professores, tutores e alunos. Dentro das características específicas de cada um desse perfil, nós estaremos continuando, então, essa discussão. Então, durante a semana toda, estarão acontecendo essas atividades para promover essa discussão. E, professora Elisângela, fala para a gente sobre esse marco regulatório, né, proposto pelo MEC, que traz mudanças importantes, como a senhora mencionou, para a oferta dos cursos EAD no país. Quais são os principais pontos dessas diretrizes e como eles impactam a UFRR? Olha só, essa nova, a portaria do MEC, né, a 381, que saiu agora em 2025, ela é uma portaria que já vem sendo discutida há um tempo. A gente tem ficado bastante preocupado, né? Acho que muitas pessoas com certeza percebem a expansão da educação à distância no Brasil. Então, são inúmeras instituições que oferecem, e aí, como a gente falou, por aquele mito que as pessoas têm de que o curso EAD é mais fácil, é mais rápido, né? Muitas pessoas procuram, e aí o MEC estava muito preocupado com a qualidade desses cursos. Então, nós temos visto assim, uma explosão mesmo, né, de oferta de cursos em educação à distância, sobretudo por instituições privadas, e algumas questões. Alguns casos, essas ofertas, elas têm um caráter bem duvidoso, né? Cursos bastante aligerados, cursos muitas vezes sem pouca ou sem nenhuma estrutura. Então, para conter essa explosão dessa oferta, o MEC, então, pensou nessa portaria e começou a regulamentar, para que fosse garantida a qualidade, né? Que não haja apenas uma quantidade excessiva da oferta, mas que essa qualidade seja preservada. Então, o MEC, então, institui essa portaria e aí ele vem estabelecendo esse marco realmente regulatório, porque a gente percebia que a coisa já estava ficando meio que desordenada. E esse marco, ele estabelece questões muito importantes, sobretudo na forma dessa oferta. Então, por exemplo, nós temos em andamento inúmeros cursos 100% à distância, ou seja, o aluno não tem presença alguma, não tem nenhum contato físico com o professor, com o tutor, e nenhum espaço físico. Todo o curso acontece exclusivamente pelo ambiente virtual. Então, o MEC tem achado isso bastante preocupante, e aí, então, ele vem e estabelece agora que nenhum curso mais 100% à distância será reconhecido. Então, a principal mudança que esse marco traz é que nós deixamos de ter cursos 100% à distância e agora nós temos os cursos semipresenciais. E ele também vai trazer uma coisa muito importante
são alguns cursos que não podem ser ofertados de maneira alguma à distância. E aí, os 5 principais cursos que, de forma alguma, podem ser ofertados à distância são os cursos de Direito, ele não pode ser ofertado em caráter algum à distância, Medicina, Enfermagem, Odontologia e Psicologia. Então, esses cursos eles estão fora. Nenhuma instituição pode fazer a oferta desses cursos à distância. E os demais cursos que podem ser ofertados, eles agora passam a ser semipresenciais. Ou seja, ele estabelece uma carga horária mínima de encontro presencial. Então, se você está matriculado e, de repente, você vê a propaganda de um curso 100% à distância, fique atento, porque o MEC não vai mais autorizar curso 100% à distância. Muito bom, professora. A gente vai dar um breve intervalo agora, mas daqui a pouco a gente volta falando mais sobre educação à distância aqui em Roraima, sobre todas essas mudanças que o MEC está regulamentando. Até daqui a pouco. Rádio Universitária, a Universidade Federal de Roraima, junto com você. Estamos de volta com o programa O Assunto é Gestão, hoje conversando com a professora Elisângela Ramos sobre educação à distância na UFRR. Professora, o NEAD também realiza processos seletivos, né, para professores formadores. Qual o papel desses docentes na estrutura dos cursos da educação à distância? Sim, nós temos o compromisso, né, na verdade, de ofertar cursos com a qualidade que, né, o MEC exige, que a instituição exige, e dentro de todos os pilares para que essa oferta seja feita de maneira, com todo o respeito, é fundamental o papel do professor. Né? Nós, como já falamos anteriormente, a educação à distância, ela se estabelece em alguns pilares. Nós temos, né, o ambiente, nós temos equipamentos, nós precisamos de materiais, mas tudo isso, se nós não tivermos um professor qualificado, comprometido, a gente, né, às vezes até brinca com a inteligência artificial, tudo que nós temos aí, e eu brinco sempre, gente, nunca inteligência artificial alguma substituirá o papel do professor, sobretudo do bom professor. Né? Porque o bom professor é aquele profissional que está o tempo todo comprometido, atualizado, dedicado, e a educação ela é um processo social. Nós precisamos dessa relação, dessa troca. Né? E pensando nas propostas filosóficas, pedagógicas que a educação propõe, todos os pensadores estabelecem isso, né? Esse processo educativo ele precisa dos sujeitos. Um sujeito mais capacitado que vai auxiliar um sujeito ainda menos capacitado para que eles, juntos, possam fazer essa caminhada na busca do conhecimento. Então, nós temos o compromisso, sempre, de buscar ofertar cursos nos quais os professores tenham realmente esse compromisso. Então, os processos seletivos que o Núcleo de Educação à Distância realiza é sempre priorizando, sobretudo, os nossos professores, os professores da nossa casa. Né? Nós temos o cuidado para fazer essa seleção de maneira bastante criteriosa. Então, todos os processos seletivos são realizados por meio de edital. São editais publicados, divulgados, amplamente conhecidos, para que todas as pessoas, os profissionais da casa que possam, né, participar daquele processo tenham essa possibilidade. Então, sempre fazemos atendendo às exigências da nossa assessoria jurídica. Então, todos os editais são elaborados, passam por toda aquela tramitação, passa pela a PROEG, segue para a assessoria jurídica para ver se está dentro de todas as exigências. E aí nós fazemos, então, essa seleção de maneira pública, de maneira democrática, atendendo, claro, né, os critérios, porque cada curso tem o seu perfil. E aí, como é que é feito esse processo? Para a elaboração dos editais, o curso é chamado, a coordenação do curso é chamado, então, o coordenador vai estabelecer o perfil daquele professor, de acordo com a disciplina que vai ser ofertada, e é estabelecido, então, esse perfil e colocado no edital, dentro do número de vagas,
que a gente pretende alcançar. Sempre temos também a preocupação de fazer um cadastro reserva, para que a gente também não deixe o aluno, né, por alguma eventualidade, o aluno fique desassistido. Então, esses processos são publicados, eles têm um tempo bastante considerável, né, para que toda a população conheça e possa participar. E aí, sempre constituído por uma banca, onde os cursos estabelecem essa banca avaliadora, temos aí os critérios, né, análise de título, todo o perfil que é exigido, e sempre de maneira muito transparente. Né? Nós temos sempre acompanhado pela Coadim, que faz esse acompanhamento, né, dentro de todos os critérios, as exigências, para que todos possam conhecer e participar do nosso processo, mas sempre priorizando os professores que trabalham conosco na Universidade Federal. E agora falando sobre o ingresso dos alunos, né? Existe também um processo seletivo específico para a educação à distância? Fala como é esse processo, quem pode participar? Sim, o processo seletivo também ele é de maneira bem direcionada para esse público da EAD. Nós temos regularmente o nosso processo seletivo por meio do vestibular. É um vestibular normal, como de todos os outros cursos, todas as outras licenciaturas, ele tem um caráter, ele tem um calendário específico, na verdade. Né? A gente tem o vestibular normal para os demais cursos e temos o vestibular da educação à distância. Mas dentro dos mesmos critérios da CPV, o processo é realizado completamente pela CPV também. Que é a Comissão Permanente de Vestibular da UFRR. Exatamente. Então, todo esse processo é realizado e acompanhado pela CPV, né? Temos as bancas com os professores dos cursos da EAD, mas o processo é realizado completamente, então, pela CPV. Todo o nosso processo ele é gratuito, os alunos se inscrevem de maneira gratuita. Nós temos, sempre no processo de seleção, nós fazemos visita aos polos, inclusive, encaminhando tutores e professores para auxiliar os alunos, porque entendemos algumas dificuldades que eles têm nas inscrições, acesso à internet, como nós já falamos anteriormente. Então, o NEAD sempre estabelece um calendário de visita aos polos, de viagem aos polos, no período dessas inscrições. Então, sempre quando o edital é lançado, imediatamente nós lançamos também o calendário de viagens para que tutores e professores estejam indo aos polos auxiliar os alunos nesse processo de inscrição. Inclusive, semestre passado, tivemos a colaboração, inclusive, de servidores do DERCA, que é o Departamento de Registro Acadêmico, que também fizeram visita nos 15 polos para auxiliar os alunos no período de matrícula. Porque a gente sabe que os alunos que são selecionados, eles não lidam muito bem, muitas vezes, com essa questão do ambiente virtual, e aí nós fazemos também essas viagens aos polos para auxiliar esses alunos. Então, à medida que formos divulgando o nosso processo seletivo, fiquem atentos, nós também fazemos essas viagens para auxiliar no processo de inscrição também, que é gratuita, então abre possibilidade para que todos participem, né, auxiliando na documentação, como enviar a documentação. Todo esse processo a gente também realiza de maneira muito cuidadosa. Lembrando que todas as informações sempre são divulgadas no site da universidade, ufrr.br, é só estar sempre acessando para ficar por dentro de tudo, né, professora? Voltando um pouquinho para o evento, que vai ser realizado agora de 14 a 18 de julho, né, o evento Cenários e Desafios para os cursos de educação à distância, após o marco regulatório de 2025, fala um pouquinho para a gente qual a importância de espaços como esses para que as universidades da Amazônia, né, como é o nosso caso aqui da UFRR, possam se preparar e se posicionar diante dessas mudanças. Olha, Jéssica, é fundamental. Nós precisamos estar nos apropriando dessas modificações e também cobrando, né? Cobrando da nossa própria instituição, cobrando, porque a gente tem um processo de parceria. Então, as prefeituras, os governos, né, os polos, tudo isso a gente vai ter uma demanda um pouco maior. Por quê? Porque, como eu falei anteriormente, uma das grandes mudanças que essa portaria traz é sobre a carga horária dos cursos. Então, naturalmente, nós teremos agora a necessidade de mais encontros presenciais. Né? Porque a gente tinha uma carga horária mínima, essa carga horária vai ser ampliada. Então, um curso que, por exemplo, era 70% à distância e 30% presencial, agora ele passa a ser 50% à distância e 50% presencial. Então, veja, isso requer mais viagem, isso requer mais transporte, isso requer mais gasolina. Mais recursos. Mais recurso. Então, essa é uma discussão institucional.
Por isso a importância desse encontro, porque não é só uma discussão dentro do núcleo, isso envolve a universidade, isso envolve os polos, isso envolve as prefeituras. Certo? Por quê? Porque todo esse movimento ele vai demandar uma organização muito mais rigorosa. Então, esse encontro ele vem justamente com essa proposta de envolver não só o NEAD, mas envolver a universidade, o Instituto de Educação de Roraima, as prefeituras, e aí nós temos feito o convite, nós teremos representantes de todas essas instituições. Todos eles já foram convidados, né, para colocarmos quais são as limitações que temos hoje e como que vamos fazer para superar essas limitações. Então, isso envolve uma discussão bem mais ampla e toda a comunidade também está convidada. Nós temos divulgado para que os alunos estejam presentes, para que eles coloquem as dificuldades dele, para que os tutores estejam presentes, professores, né, coordenadores de polo, coordenadores de curso. Então, está sendo bastante divulgado, porque são diferentes sujeitos, são diferentes realidades que vão ser impactadas com essas mudanças. E todos eles precisam ter voz para colocar quais são as suas dificuldades, as suas demandas e ver de que forma essas dificuldades serão atendidas para que a gente continue ofertando o curso com toda a seriedade que a universidade tem, com todo rigor que nós desejamos ter para ofertar da melhor maneira possível. E falando em dificuldades, professora, quais têm sido os principais desafios enfrentados pelo NEAD no atual contexto, né? E o que a equipe tem feito, né? Como é que a equipe vem trabalhando para superá-los? O principal desafio nosso sempre foi a evasão. Se você fizer uma pesquisa nos mais diferentes, nas diferentes instituições, nas diferentes ofertas de curso de educação à distância, geralmente no topo dos desafios está a evasão. Porque no início nós temos uma procura muito grande, então nós temos assim, por exemplo, o último vestibular, por exemplo, para o curso de pedagogia, que foi do ano passado que nós realizamos a seleção, nós tivemos mais de 1.300 alunos inscritos. Então, foi uma busca muito grande de alunos desejando fazer o curso. Então, a gente ficou assim, né, muito feliz, obviamente, pela procura, mas o que a gente percebe no decorrer? Eles se matriculam, começam o curso, e aí você já vai percebendo uma evasão. Aquilo que eu falei anteriormente, o aluno entra achando que o curso é muito fácil, que não precisa de... é à distância, então eu não preciso estudar, eu não preciso ir, enfim. Mas a responsabilidade está lá. Sempre, sempre. E aí esse aluno, ele, né, toma esse impacto e aí ele já, pela dificuldade, geralmente os nossos alunos, a maioria são alunos trabalhadores, são alunos que têm dupla jornada de trabalho, e aí eles têm muita dificuldade de conciliar. Então, o Núcleo de Educação à Distância tem feito estratégias para minimizar essa evasão. Então, nós temos buscado estar de maneira mais presente nos polos, auxiliando, como eu falei para você, uma das grandes dificuldades de grande parte dos alunos é lidar com as tecnologias, acessar, entrar no ambiente virtual. Então, uma das estratégias que nós temos feito é estar mais presente. Então, temos realizado mais viagens, enviado tutores com mais frequência aos polos para atender esses alunos, para estar de maneira, com um prazo maior. Temos ampliado prazos de atividades, porque muitas vezes o aluno mora na vicinal, e lá na vicinal ele não tem acesso à internet. Aí, quando ele vem uma vez no mês no polo, esse aluno precisa ter o tutor. Então, a gente tem feito cronogramas para que, de maneira mais frequente, os tutores estejam nos polos atendendo esses alunos que não têm tanta possibilidade de estar frequentemente na sede, né, para realizar essas atividades. Então, esses tutores têm sido capacitados com frequência, temos tentado fazer um cronograma de viagem com mais frequência para que auxilie eles também. Né? E ajudado também, na medida do possível, com auxílios também. Alunos de educação à distância também têm direito aos auxílios estudantis também, para que eles possam permanecer no curso, que o nosso desejo é que ele entre e permaneça. Então, também ficar sempre de olho nos editais lançados pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Extensão, que oferece bolsas e vários auxílios de alimentação, transporte, né, Isso. Professora? E olhando para o futuro, e a partir da realização desse evento da próxima semana, quais são as perspectivas e prioridades do NEAD diante desse novo cenário regulatório para a EAD? Olha, Jéssica, uma discussão que nós estamos já há algum tempo
né, estabelecendo com a universidade, é a institucionalização da educação à distância. Porque, como nós falamos anteriormente, os cursos ofertados hoje, eles têm recursos da UAB. Nós recebemos recursos da UAB para que esses cursos possam ser operacionalizados. Mas o nosso ideal é que a universidade assuma esses cursos para si, que tenha recursos próprios vindo para a própria universidade, para que ela gerencie e oferte. Então, o nosso sonho, né, o nosso, digamos assim, o cenário ideal que nós idealizamos, né, que nós desejamos, é que no futuro bem próximo nós tenhamos concurso para professores efetivos, para os cursos de educação à distância, que tenhamos coordenações, que cada coordenação assuma esse curso, né, que não necessariamente precise passar pelo NEAD, mas que cada coordenação possa ofertar, tenha um corpo de professores, tenha um ambiente físico, porque hoje o NEAD, ele, né, tem o seu prédio próprio ali e os cursos se concentram lá, mas nós desejamos que cada curso seja ofertado na sua própria unidade acadêmica, né? Ou seja, que ele seja emancipado e possa andar com as próprias pernas. Porque nós continuamos ainda, o NEAD continua sendo esse suporte operacional, mas nós desejamos que cada unidade acadêmica assuma a educação à distância e oferte de maneira mais autônoma e independente. Então, nós temos feito essa discussão, desejamos ampliar para que a universidade, né, como algumas instituições, hoje o Instituto Federal, por exemplo, o IFRR, ele já tem a educação à distância institucionalizada. Então, ele não depende mais da UAB, porque a gente ainda precisa do recurso da UAB, mas o nosso desejo é que venha recurso próprio para a instituição, que a instituição gerencie esse recurso e que as unidades acadêmicas assumam os cursos de educação à distância, que são fundamentais, considerando a realidade que nós já falamos do nosso país e, sobretudo, da região amazônica, pelas distâncias que nós temos. Nós não podemos deixar as pessoas de fora. Ninguém pode ficar de fora. Educação é um direito básico, né, é um professora? direito. E a pessoa não precisa sair da sua comunidade para vir morar na capital para poder estudar. Ela tem que ser atendida lá onde ela está, permanecer lá, trabalhar lá e desenvolver aquela sua região. Esse é o nosso compromisso. Então, nosso desejo é que a universidade assuma essa modalidade de educação para que a gente tenha recursos próprios, professores próprios e consigamos, assim, fazer uma oferta com melhor qualidade. Bom, professora Elisângela Ramos, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no programa Assunto à Gestão, pelas contribuições sobre esse tema que é tão importante para a democratização do ensino superior no nosso estado, e o espaço está aberto para as suas considerações. Eu que agradeço, fico muito feliz pela oportunidade. Como eu falei, é muito importante nós esclarecermos, porque às vezes as pessoas, né, fazem aqueles comentários e às vezes é uma informaçãozinha que sai um pouco atrapalhada, mas assim, nós defendemos, somos muito simpáticos e defensores da educação à distância, dadas essas situações que nós já colocamos anteriormente. Cada cidadão, cada homem e mulher, aonde estiver, ele tem o direito de ter uma formação superior, de ter a sua formação continuada também, porque nós precisamos disso, porque o professor ele se forma, mas tem uma série de conhecimentos que ainda precisam ser construídos. E a universidade precisa estar lá. A universidade precisa chegar aonde essa pessoa está, não fazer com que ela saia do seu lugar, da sua comunidade, mas lá mesmo ela seja atendida para que ela tenha a sua formação e contribua com a formação de crianças, jovens, adolescentes, adultos, para que possamos ter um estado mais desenvolvido. Então, nosso desejo é que cada vez mais, né, a instituição, a nossa universidade, olhe para o NEAD, que precisa realmente desse apoio para que possamos caminhar, né, de maneira mais responsável, de maneira mais comprometida com uma educação de qualidade. Muito obrigada, professora. Muito obrigada também a você que nos acompanhou aqui no programa O Assunto é Gestão e até a nossa próxima edição. Tchau!